Cordiais saudações a todos, sejam bem-vindos à 10ª lição da língua árabe com Farid Feliciano. Bom, hoje vamos falar aqui dos pronomes demonstrativos do gênero masculino, tanto assim do gênero feminino. Então, temos aqui a formação do dual. Primeiramente, temos o quê? Esse pronome demonstrativo que todos aqui conhecemos, هذا, que significa isto ou isto, usado para a pessoa do gênero masculino, tanto para objeto, tanto para pessoa. Agora temos o هذان. هذان significa estes dois, para objeto e para pessoa. Dual nesse caso, não é menos que dois e nem mais que duas pessoas ou objeto. Então, temos aqui هذا كتاب وهذا كتاب. Isto é livro e isto é livro. Então, para que tu não possas dizer dessa forma, isto é livro e isto é livro, é simplesmente fácil usar o هذان. هذان usa-se para duas pessoas ou dois objetos, para dizer esses dois são dois livros. Temos aqui هذان كتابان. هذان كتابان. Esses dois são dois livros. O que acontece? Sabemos que kitabun significa livro. Nesse ba tem domatain, kitabun, tiramos o domatain, colocamos um fatha simplesmente e acrescentamos um alif madda com um nun. E colocamos o kasra no nun, fica kitabani, dois livros. Hadani kitabani. Esses dois são dois livros. Hada qalamun wa hada qalamun. E esta é caneta e isto é caneta. Para dizer essas duas são duas canetas, vamos usar o mesmo método que usamos para kitabun. De kitabun, kitaba, kitabani. Qalamun, qalama, qalamani. Para dizer hadani qalamani. Essas duas são duas canetas. Aqui temos hada tilmidun wa hada tilmidun. Este é aluno e este é aluno. Hadani tilmidani. Esses dois são dois alunos. Sabemos que tilmidun é aluno, tilmida, tilmidani. Como conseguem ver, tilmida, tiramos o domatain no dun, tilmidun, para tilmida, colocamos o alif e o nun, fica dual, tilmidani, dois alunos. Não é mais que dois, nem é menos que dois. E dizer-vos que a formação do plural na língua árabe começa através ou a partir de três pessoas ou três objetos. Antes de três, não considera-se plural, é dual, dois, singular, um. Então temos mahadani. O que são essas duas coisas? Porque agora já estamos a usar no sentido de objeto. Hadani significa estes dois, tanto para pessoa, tanto para objeto, gênero masculino. Mahadani. O que são essas duas coisas? Hadani kitabani. Esses dois são dois livros. Na língua portuguesa vamos traduzir simplesmente estes são dois livros. Mas para irmos direto na essência da tradução da língua árabe, esses dois são dois livros. Mahadani. O que são essas duas coisas? Hadani qalamani. Essas duas são duas canetas. Man hadani. Agora estamos aqui a usar o hadani, que é dual com uma partícula interrogativa para pessoa. Sabemos que ma significa o que, man significa quem para pessoa. Man hadani. Quem são esses dois? Hadani tilmidani. Esses dois são dois alunos. E temos aqui hadhihi, que significa isto ou este, isto ou esta para a pessoa,
do gênero feminino e objeto. Agora, para dual do gênero mais feminino e objeto, usamos o hatani. Hatani significa essas duas, tanto para a pessoa do gênero feminino, tanto para o objeto. هذه ساعة وهذه ساعة. Isto é relógio e isto é relógio. Para dizer diretamente, estes são dois relógios. هاتان ساعتان. Esses dois são dois relógios. Por que é que estamos a usar hatani? Formação do dual do gênero feminino. Porque temos relógio. Sabemos que relógio é uma palavra na língua árabe que está no gênero feminino, através do tamar butwa, no sa'atun. Mas quando já estamos a formar o dual, tiramos o damataini, colocamos esse tai para acrescentar com o alif madda e o nun. Sa'atani, dois relógios. Hatani sa'atani. Esses dois são dois relógios. هذه كراسة وهذه كراسة. Isto é caderno e isto é caderno. هاتان كراسatani. Esses dois são dois relógios. هذه طالبة وهذه طالبة. Esta é estudante e esta é estudante. Para dizer logo de uma forma, estas duas são duas estudantes. هاتان طالبتان. ما هاتان. O que são essas duas coisas? Agora temos a partícula interrogativa ma. Ma sabemos que usa-se para objeto. Hatani significa estas duas, tanto para pessoa feminina ou objetos femininos. Ma hatani. O que são essas duas coisas? Hatani sa'atani. Esses dois são dois relógios. Man hatani. Quem são essas duas? Sabemos que man usa-se para pessoa, partícula interrogativa, que significa quem. Hatani, repetidamente, significa estas duas. Hatani tolibatani. Estas duas são duas estudantes. Tolibatun significa estudante ou uma estudante. Tolibatani, duas estudantes. Ma hadhani. O que são essas duas coisas? Hadhani kitabun wa qalamun. Esses dois são livro e caneta. Estas duas coisas são livro e caneta. Por que aqui já não usamos o dual para referir o objeto? Simplesmente usamos o pronome demonstrativo no dual. Temos aqui kitabun, significa livro, qalamun significa caneta. Então, são dois objetos distintos, com significações diferenciadas. Hadhani kitabun wa qalamun. Esses dois são livro e caneta. Man hadhani. Que são esses dois? Hadhani Khalidun wa Mahmudun. Esses dois são Khalidu e Mahmudu. É diferente de dizer Hadhani Talibani. Esses dois são dois estudantes. Lá usamos com alguns termos e aqui estamos a usar com nomes. Então, Mahatani. O que são essas duas coisas? Hatani sa'atun wa kurrasatun. Esses dois são relógio e caderno. Man hatani. Quem são esses dois? Hatani, quem são essas duas? Quis dizer, Hatani Fatimatun wa Zainab. Estas duas são Fátima e Zainab. E aqui, Fátima é um nome próprio, Zainab também é um nome próprio. Diferentemente de Tolibun. Tolibun não é um nome próprio. Por isso, usamos o dual naqueles que são nomes que não sejam próprios. Aqui estamos a usar simplesmente Hatani para distinguir o dual, duas pessoas. Hatani Fatimatun wa Zainab.
Essas duas são Fátima e Zainab. Então, aí embaixo virá o nosso vocabulário. Temos aqui Havani. Havani significa estes dois, tanto para a pessoa do gênero masculino, tanto para o objeto. Estes dois, nada menos que dois, nada mais que dois. Ta'iratun, ta'iratun significa avião, avião. Qalansuatun, qalansuatun significa cofião ou chapéu. Li Khalidin, li Khalidin significa pertence ao Khalido. Esse li é de pertença. Khalidun é nome. Khalidun, nome. Então, de seguida, e atenção, desculpa, aqui, por causa desse li, que é objeto de posse, então o nome tem que terminar com kasra, ou kasratai, li Khalidin, pertence ao Khalido. Hadani, hatani significa estas duas, tanto para a pessoa, tanto para o objeto de gênero feminino. Janahani, janahani significa duas asas. Zahratun, zahratun significa flor. Li significa tenho. Então, o li usa-se tanto para a pessoa, tanto para objeto. Para dizer tenho um filho, tenho um caderno, usa-se o li. Mas agora o indi usa-se simplesmente para objetos. Indi também significa tenho. Tathniyatun, tathniyatun significa dual. Tathniyatun. Lawhun, lawhun, lawhun significa tábua, tábua, lawhun. Então aqui temos um tamurine. Nesse tamurine temos aqui li akhwani wa sadiqani. Tenho dois irmãos. Akhun significa irmão, akhwani significa dois irmãos. Sadiqun significa amigo, sadiqani significa dois amigos. Então, li akhwani wa sadiqani. Tenho dois irmãos e dois amigos. Ala shajarati usfurani. Sobre a árvore tem dois passarinhos. Sabemos que depois da preposição ala tem que terminar aquilo que vem sequenciadamente com kasra, porque toda preposição causa kasra sobre a palavra que vier em frente. Ala shajarati usfurani. Sobre a árvore tem dois pássaros. Hatani wardatani. Essas duas são duas rosas. Lil masjidi manaratani. Estão a perceber que a palavra masjidun está a terminar com kasra devido a esse li. Lil masjidi manaratani. A mesquita tem dois minaretes. Manaratani significa dois minaretes. Li Khalidin ibnun wahidun. O Khalidu tem um filho. Wahidun significa um, ibnun significa filho. Walahu bintun wahidatun. E ele tem, lahu significa ele tem, bintun wahidatun, uma filha. Wa Fatimatun laha akhwani. E Fátima tem de dois irmãos. Wa ukhtani, e duas irmãs. Wa zamilatun wahidatun, e uma amiga. Li ta'irati janahani. O avião possui duas asas. Li ta'irati possui o avião, ou o avião tem. Janahani significa duas asas. Lil ghurfati, o quarto tem, ou o quarto possui babani, duas portas. Babun significa porta,
uma porta, para bem dizer, babani, duas portas. Babun, baba, babani, duas portas. Então, esta é a 10ª lição da língua árabe com Farid Feliciano, agradecendo-vos pela atenção dispensada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.